Olá, alunos! Então, no vídeo de hoje, nós vamos fazer 5 atividades sobre arranjo e combinação e saber principalmente diferenciar quando que eu devo usar arranjo e quando que eu devo usar combinação. Então, vem para o vídeo! Questão número 1. O aluno terá que escrever a palavra paz utilizando a sua caneta de 4 cores distintas, de tal forma que nenhuma letra dessa palavra tenha a mesma cor. O número de maneiras que esse aluno pode escrever essa palavra é. Então, o que eu vou fazer é escrever a palavra paz utilizando 3 cores das 4 que tem. E a primeira pergunta que eu faço é: a ordem importa? Então, você deve responder assim: se a ordem importa, diga aham, ou seja, arranjo. Percebe que aqui eu utilizei preto, vermelho e verde. Se eu trocar as cores de posição, será uma nova forma de escrever a palavra paz. Tá? Então, sim, a ordem importa nesse contexto. Por isso que eu utilizo a fórmula de arranjo que já está aí na tela. O meu N é 4 cores distintas e o 3 é referente a quantas letras eu vou ter que pintar. Bom, para você não se confundir, sempre você lembra o seguinte, que o N nunca será menor que o P. Tá? Eles podem ser no mínimo iguais, agora o N nunca será menor que o P. Okay? Portanto, o número maior sempre fica na parte de cima. Bom, substituindo ali NP por 4 e 3, ficará assim. Quando você faz 4 menos 3, 1 fatorial. Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, a alternativa correta, letra B. Ele tem 24 possibilidades diferentes de escrever a palavra paz utilizando 3 cores diferentes. Mas e se eu não lembrar da fórmula? Como faço? Fica sem fazer? Princípio fundamental da contagem. Ou seja, você tem 3 letras. Então, na primeira letra, você pode utilizar qualquer uma das 4 cores. Na segunda letra, qualquer uma das outras 3 cores. E na terceira letra, qualquer uma das outras 2 cores. 4 vezes 3 vezes 2 igual a 24. Questão número 2. A atual tendência alimentar baseada no maior consumo de legumes, verduras e frutas impulsiona o mercado de produtos naturais e frescos, sem agrotóxicos, e uma diminuição no consumo dos produtos que levam glúten. Uma empresa especializada no preparo de refeições, visando esse novo mercado de consumidores, disponibiliza aos seus clientes uma quentinha exclusiva, que pode ser entregue no local de trabalho e na hora do almoço. O cliente pode compor o seu almoço escolhendo entradas, pratos principais e sobremesas. Se essa empresa oferece 8 tipos de entradas, 10 tipos de pratos principais e 5 tipos de sobremesa, o número de possibilidades com que um cliente pode compor o seu almoço, escolhendo dentre os tipos ofertados 2 entradas, um prato principal e uma sobremesa é... Bom, aqui tem uma pequena pegadinha. Temos que ter cuidado porque dá vontade de fazer igual ao anterior. Assim, eu tenho 3 opções: entrada, prato principal e sobremesa. Dá vontade de fazer assim. Ele tem 8 opções de entradas, 10 opções de prato principal e 5 opções de sobremesa. Multiplicando tudo, 400. E tá ali bem bonitinho a letra A, 400. Nada a ver. Lembra, a primeira coisa que eu devo perguntar é: a ordem importa? Se ele trocar a ordem a qual ele escolher os alimentos, ele vai continuar com aquela mesma refeição. Tá? Então a ordem nesse caso não vai importar. Então a ordem importa? Não. Combinação. Tá aí a fórmula. E aí nós vamos trocar aqui então. Segundo a informação, ele quer montar um prato com 2 entradas. Bom, ele tem quantas opções de entradas? 8 opções. Então ele vai fazer uma combinação de 8 para 2. Ou seja, 8 opções, a qual eu vou escolher apenas 2. Troca o N por 8 e o P por 2. E aí nós vamos fazer ali 8 menos 2 igual a 6 fatorial. E o 8 eu vou decrescer então até chegar em 6. 8 vezes 7 vezes 6, que aí eu corto 6 com 6. Aí eu multiplico 7 vezes 8, que dá 56, dividido por 2, 28. Então são 28 modos diferentes de escolher a entrada. São 10 maneiras diferentes de escolher o prato principal e 5 maneiras diferentes de escolher a sobremesa. Logo, 28 vezes 10 vezes 5, 1.400 maneiras de escolher a sua refeição. Alternativa E. 3. Dentre 6 números positivos e 6 números negativos, de quantos modos podemos escolher 4 números cujo produto seja positivo? Lembrando que quando ele fala produto, ele está falando de multiplicação.
Então, para multiplicar 4 números e esse resultado ser positivo, ou os 4 têm que ser positivos, ou os 4 têm que ser negativos, ou eu tenho que ter 2 positivos e 2 negativos. Mas antes de começarmos, a ordem importa? Repare que não importa se o positivo vier no começo, no final, vai continuar sendo um número positivo. Então, nesse caso, a ordem não vai ser importante no meu exemplo. Então, eu vou fazer por combinação. Então, está aqui os esqueminhas aqui. Com os 4 números positivos, com os 4 negativos, com 2 positivos e com 2 negativos. Então, todas essas possibilidades vão me dar um resultado positivo. Essa é uma outra representação para combinação, tá bom? Aqui é o N e aqui é o P. Mas por que 6 e 4? Eu tenho quantos números positivos? Ao todo, 6. E aqui eu vou escolher quantos? 4. Então, uma combinação de 6 para 4. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho quantos números negativos? 6 também. E ao todo, nós vamos escolher 4. Agora, aqui são duas combinações. Eu tenho 6 números positivos, a qual vou escolher 2. E aqui eu tenho 6 números negativos, a qual vou escolher 2 também. Por isso que faz aqui o produto entre eles. Então, utilizando da combinação, resolvendo aqui essa primeira, né, entender por que deu 15, eu troco ali o N por 6 e o P por 4. Vai ficar assim. 6 menos 4 dá 2. E aí eu decresço aqui até chegar no maior deles. 6 vezes 5 vezes 4. Corto o 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. Então é o mesmo cálculo tanto para esta quanto para esta daqui. Agora resolvendo 6 para 2. Bom, já peguei aqui um exemplo resolvido, né? E a mesma coisa. Troco o N por 6 e o P por 2. Quando subtraio aqui 6 menos 2 eu tenho 4. Corta o 4 com o 4. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. Aqui eu tenho os resultados. 15. Aqui também deu 15. E aqui eu tenho 15 desse aqui, 15 desse. Ou seja, 15 vezes 15, 225. Então, se eu quero saber todas as possibilidades de ter números positivos, basta que eu some todos eles. 15 mais 15 mais 225, que é 255. Alternativa A. Questão 4. São dados 12 pontos distintos no espaço, sabendo-se que dentre estes pontos não existem 3 alinhados, exceto 5 deles que ficam sobre a reta R. Nem existe 4 no mesmo plano, exceto se 3 ou mais deles são pontos de R. Com esses pontos, quantas retas e quantos planos, respectivamente, são determinados. Eu vou precisar de um conceito lá da geometria básica, então vamos lá ao bizu. Para formar uma reta, são necessários 2 pontos. E para formar um plano, são necessários 3 pontos não colineares, ou seja, esses 3 pontos não podem estar na mesma reta. Bom, então na hora de distribuir esses pontos, não importa a posição que eles estejam, ponto A ou ponto B, ele vai formar uma reta qualquer. Tá? Então, o que eu vou utilizar para esse cálculo é combinação. Então, o que eu devo destacar é o seguinte. Eu tenho quantos pontos ao todo? São 12 pontos. E para fazer uma reta, eu preciso de quantos pontos? 2. Então, N é 12, P é 2. Substituindo na fórmula, vamos fazer ali 12 menos 2, que é 10. Decresço 12 até chegar em 10. Corto 10 com 10. Multiplico 11 com 12, divido por 2. 66. Lá no texto ele fala sobre a reta R, que tem 5 pontos sobre ela. Então, da mesma forma, nós vamos pegar esses 5 pontos e para fazer uma nova reta, eu preciso também de mais 2 pontos. Então, novamente, N é igual a 5 e P é igual a 2. 5 menos 2 é igual a 3. Decresce então o 5 até chegar em 3. Corta ali o 3 com 3. 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, 10. Bom, então se eu pegar aqui agora 66 menos 10, 56. Mas, quando eu tiro essas 10 retas, eu estou tirando inclusive a reta R. Ou seja, essa reta nós não devemos tirar. Então, eu vou fazer 56 mais 1, que dá 57. Tá? O resultado vem aqui. Ó. Então, aqui eu encontro a quantidade de retas que tem nessa questão. Agora, para encontrar a quantidade de planos, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho 12 pontos e para fazer um plano eu preciso de pelo menos 3 pontos não alinhados. Então o meu N vai ser 12 e o meu P vai ser 3. Quando eu faço 12 menos 3 igual a 9, corto 9 fatorial com 9 fatorial. 12 vezes 11 vezes 10, dividido por 6, 220. Bom,
Lembre que tem lá 5 pontos que estão na mesma reta, que é a reta R. Então, esses pontos alinhados não vão formar planos. Então, vou pegar desses 5 pontos e para cada ponto eu preciso 3 para fazer um plano, né? Então, mais uma vez aqui, eu tenho N igual a 5, P igual a 3. 5 menos 3, 2. Corta aqui o 3 com 3. E aí 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2, 10. Então, o que eu devo fazer agora é 220 menos 10, que deu 210. Então, a alternativa E. Questão número 5. Existem 7 voluntários para exercer 4 funções distintas. Qualquer um deles está habilitado para exercer qualquer uma das funções. Portanto, podem ser escolhidos quaisquer 4 dentre os 7 voluntários e atribuir a cada um deles uma das 4 funções. Quantas possibilidades existem para essa atribuição? Então a ordem importa? Ou seja, arranjo. Por que a ordem importa? Porque são 4 vagas que eles vão ocupar com funções distintas, ou seja, não são funções equivalentes. Então, cada um que ocupar uma vaga diferente vai ser uma possibilidade qualquer de montar um grupo. Pois bem, 7 é a quantidade de voluntários que nós temos, portanto é o N, e 4 é quanto nós vamos escolher, portanto P. Então, quando eu faço aqui 7 menos 4, eu tenho 3 fatorial, e aí corta 3 fatorial com 3 fatorial, e multiplica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, que dá 840. Portanto, a alternativa D. Obrigado por assistir até aqui. Compartilhe, comente, deixe suas dúvidas, as suas críticas, sugestões de novos vídeos. Se inscreva e não deixe de curtir. E até a próxima. Um grande abraço.